A Covid-19 não afeta todos da mesma maneira. Basta uma olhadela rápida para os números de casos confirmados e de mortes para verificar que o que acabei de dizer é verdade. A taxa de ataque, ou seja, o quociente entre o número de casos e a população em risco, era, à data de 17 de junho, de aproximadamente 6,5 por mil nos Estados Unidos, 5,6 por mil na Suécia, 5,2 por mil em Espanha, 4,5 por mil no Brasil, 4,4 por mil no Reino Unido, 3,9 por mil em Itália, 3,7 por mil em Portugal, 3 por mil em França e 2,3 por mil na Alemanha e menos de 0,1 por mil na China, onde tudo começou. Portanto, o contágio não acontece com a mesma intensidade nos diversos países. Por sua vez, a letalidade, ou seja, a proporção de doentes com Covid-19 que morre da doença, era também, a 17 de junho, de aproximadamente 15,2% em França, 14,5% em Itália, 14% no Reino Unido, 11,1% em Espanha, 9% na Suécia, 5,5% na China, 5,4% nos Estados Unidos, 4,9% no Brasil, 4,7% na Alemanha e 4% em Portugal. Ou seja, a probabilidade de morrer de Covid-19 uma vez contraída a doença não é igual em todos os países e, pasme-se, é mais baixa em Portugal do que em países geralmente considerados mais desenvolvidos. Obviamente, muita desta disparidade tem que ver com as medidas de controle tomadas pelas autoridades de saúde e pelo governo de cada um dos países e com a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Mas também há outros fatores a levar em conta, nomeadamente fatores que têm que ver com a suscetibilidade individual de cada pessoa ao contágio e com a sua resistência à infecção. E é precisamente sobre isso que vou falar hoje. Comecemos pela suscetibilidade ao contágio. Estima-se que as pessoas com mais de 20 anos de idade têm 2 vezes mais probabilidade de ser contagiadas do que as crianças e os jovens com menos de 20 anos. Ou seja, as crianças estão mais protegidas do que os adultos e os mais velhos. Isto pode ter várias explicações. A primeira é que as crianças estão mais vezes constipadas do que os adultos e isso pode conferir-lhes aquilo que se designa imunidade cruzada. Como eu expliquei recentemente, quando uma pessoa é infectada por um micróbio pela primeira vez, desenvolve uma resposta de defesa e guarda-a na memória, para a usar de forma mais rápida e eficaz se voltar a encontrar o mesmo agente. Como há muitas estirpes de coronavírus, pode ser que a memória contra uma outra estirpe possa servir para ajudar a proteger contra este coronavírus em particular. Isso chama-se imunidade cruzada. Em segundo lugar, calcula-se também que apenas 12 a 31% dos adolescentes entre os 10 e os 19 anos apresentem sintomas, contra 57 a 82% na faixa etária acima dos 70 anos. Isto não é per si uma menor suscetibilidade à infecção, mas significa que detectamos menos casos em crianças. Finalmente, as diferenças no padrão de comportamento e de contacto social entre as diferentes classes etárias podem explicar diferentes taxas de contágio. É isso que explica, por exemplo, o grande risco dos idosos que vivem em lares. Mas passemos então aos fatores individuais de resistência à infecção. As pessoas em maior risco de ter uma forma grave da doença, que pode culminar na morte, são as mais velhas e as que têm doenças crónicas. Os estudos estimam que as pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica têm um risco quase 90% maior de desenvolver uma forma grave de Covid-19 e uma mortalidade 60% superior. De igual forma, os fumadores têm 45% mais risco de desenvolver complicações e uma mortalidade quase 40% superior. As pessoas hipertensas, os doentes diabéticos, as pessoas com doença coronária ou renal ou outra doença crónica têm também uma mortalidade mais elevada. As razões biológicas por trás destas diferenças não estão perfeitamente esclarecidas. Algumas são relativamente fáceis de compreender. Por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crónica e o consumo do tabaco, logicamente, ao fragilizarem o aparelho respiratório, tornam-no mais suscetível ao coronavírus e às complicações que daí advêm. Por outro lado, as doenças crónicas fragilizam o indivíduo como um todo e, portanto, também facilitam a vida ao coronavírus. No caso específico da hipertensão, o mecanismo poderá ter que ver com a presença aumentada do receptor ao qual o coronavírus se liga para entrar nas células e as infectar, aumento esse que é induzido pelos medicamentos usados para tratar a hipertensão. No caso das crianças, a menor propensão para desenvolver formas graves da doença pode ter várias explicações. Uma delas é a que já referi anteriormente, a imunidade cruzada. Relacionada com esta, a própria competição entre espécies. É mais difícil este coronavírus infectar uma garganta que já está infectada por outros micróbios, o que é mais frequente nas crianças. Depois, o sistema imunitário das crianças, por estar em desenvolvimento, é diferente do dos adultos e isso pode ter alguma implicação na forma como a doença evolui. E, naturalmente, se as doenças crónicas são fatores de risco, elas são muito menos frequentes nas crianças.
De uma forma ou de outra, a verdade é que ainda estamos no início de conhecer este novo coronavírus e ainda vamos ter de estudar muito para o compreender. E só depois de o compreendermos é que poderemos lidar com ele do modo mais adequado.